E o texto que eu vou ler para você hoje Deus falou ao meu coração no dia que houve o Conexão. Quando você vê os meninos aí, os meninos que eu falo assim, os nossos jovens, né, dirigidos aí pelo Espírito Santo, né, sendo aí encabeçado pelos pastores que estão aqui louvando, outros estão aqui ministrando, outros estão pregando, né? Quando você vê eles divulgarem a questão do Conexão, o que é o Conexão? É um evento que a gente faz uma vez por mês para que nós possamos conectar alguém com Cristo. Então, todo mundo pode participar. Diga amém, Jesus. É um dia em que nós lançamos a rede, é um dia que nós buscamos uma alma para apresentar para Jesus. Então, geralmente a gente faz no final de cada mês. Então, quando você ouvir um conexão, aí você sabe que naquele dia você tem ali uma missão de você ir até o seu melhor amigo. Sabe aquele amigo que não faltaria na sua festa de aniversário? Como a Simone fez o bolinho dela aqui, ela trouxe umas 5 amigas, 3, 4, 5 amigas, né? Sabe aquela pessoa que não faltaria na sua festa de aniversário? Pois é essa pessoa que você vai trazer para se conectar com Deus. Ou para se conectar, ou para reconectar, né? Talvez ela se conectou um dia e depois ela desconectou. Aí você vai buscar ela. Por quê? Porque nós temos o ministério da reconciliação. Diga amém, Jesus? Reconciliar aquela pessoa com Deus, reconciliar aquela pessoa com Cristo. E naquele dia, minha filha estava adorando, inclusive a música que ela cantou foi o Sonda-me. Enquanto ela estava ministrando, Deus trouxe ao meu coração Marcos capítulo 5. Pode até colocar aí, você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 5, no versículo 1. E ali traz a história de um homem que ele não tinha sido liberto de forma nenhuma, irmãos. Não conseguia de forma nenhuma a sua libertação. Mas quando ele viu Jesus, ele praticou algo. E quando ele praticou esse algo que é a adoração, a vida dele mudou. E Deus falou no meu coração, fale sobre adoração. Traga essa palavra que fale sobre adoração, porque a nossa vida, ela deve ser uma vida de adoração. Agora, adorar é louvar a Deus? Sim, adorar é louvar a Deus. Mas adorar é mais do que isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe um povo que se aproxima diante de Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Então, a adoração é mais do que abrir a boca e cantar um hino. A adoração, ela tem que ser em espírito, ela tem que ser em verdade. Quando uma pessoa está num culto, ela tem que se desligar de tudo e derramar a sua alma na presença de Deus. Quem fez isso? Ana. Ana, ela subia de ano em ano para adorar. Mas ela subia para adorar e ela saía frustrada da presença de Deus. Por que ela saía frustrada? Porque a oração dela era roubada. A adoração dela era roubada. Por que a adoração de Ana, ela era roubada, pastor? Porque quando ela ia adorar, uma outra mulher ia junto, chamada Penina. E essa mulher tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E essa mulher irritava a Ana, então ela chegava na presença de Deus, e ela não conseguia oferecer a Deus a adoração que ela precisava. Ela chegava ferida, ela chegava amargurada, ela chegava chateada, aborrecida, mas ela não conseguia vencer aquele sentimento. Talvez você está assim hoje, você chegou assim hoje, mas você tem como vencer isso. Quando? Quando você se concentra e você entra na presença de Deus e você vai vencendo a si mesmo, né? Buscando a Deus e lutando contra toda a chateação que você teve durante o dia, contra todo o aborrecimento que você teve, contra tudo aquilo que às vezes era para dar certo e não deu certo, talvez nem era para dar certo mesmo, né? A gente não sabe um passo à nossa frente. Deus é que passeia na eternidade, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, Jesus? E aí, gente, ela entrava na presença de Deus toda vez. Ou seja, ela ia para a adoração toda vez com seu marido. Ela participava da melhor porção. O que é isso, pastor?
às vezes eu estou tão desligado de Deus, mas eu estou recebendo uma coisa tão boa, mas aquilo para mim não é suficiente. E ela recebia a melhor porção do sacrifício, irmãos, mas ela continuava com o coração amargurado. Não permita que o diabo roube a sua adoração. Não permite que o diabo roube o seu louvor. Não permite que o diabo roube a sua atenção na hora da palavra de Deus. Ele é estrategista. Ele sabe que se você estiver de corpo presente aqui, mas a sua alma está ligada lá fora com as preocupações, e no dia de amanhã, você perde o culto. E vai ser mais um culto que vai protelar a sua vitória. Talvez era para ser hoje e não será. Mas por que, pastor? Ah, porque o que fizeram comigo, pastor, eu estou aqui só pela misericórdia. Mas eu estou querendo ir embora, eu estou chateado, aborrecido. Irmão, você pode sentir tudo isso, mas você não pode deixar isso prevalecer na sua vida. Diga amém, Jesus. Você não pode deixar que a sua adoração seja roubada. O inimigo, ele quer roubar a adoração. Ele quer distrair a gente. Ele quer fazer que a gente se fique disperso. Ele quer fazer, mas diga assim, ó, aqui não. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então, essa adoração é o fato de você se render, é o fato de você adorar, é o fato de você se prostrar. Irmãos, o diabo não resiste um verdadeiro adorador. As correntes que ele coloca numa pessoa não se sustenta quando essa pessoa é um verdadeiro adorador. E a adoração independe do momento que você se encontra. Por exemplo, o que Paulo e Silas eles fizeram quando eles estavam presos, açoitados, injustamente? Guarde isso. Você já foi injustamente injustiçado? Você já foi injustiçado? O que ele fez quando ele foi injustiçado? Ele orou e adorou, louvou. Ele orou e ele louvou. E o que aconteceu? Deus, de repente, mandou um terremoto e todas as portas foram abertas. Todas as portas foram abertas. Como é que estavam as costas deles? Machucadas. Mas o machucado que ele tinha nas costas deles, não impediram eles de adorarem. Que coisa linda. Nós precisamos chegar nesse nível com Deus. Um dia eu conversei com um casal, o casal estava para se separar. E eu fui dando um testemunho para aquele casal. Eu fui mostrando para aquele casal o que eles deveriam fazer dentro dos princípios da palavra de Deus. E aí eu dei um testemunho pessoal, aquela coisa toda. E aí a moça falou assim, pastor, a diferença aqui é que nós não somos vocês. Eu falei, eu sei. Mas eu, um dia fui vocês. Só que eu não aceitei ficar aí. Eu acreditei que a palavra de Deus poderia me trazer aqui. Se você se prostrar diante desses ensinamentos, porque essa é a verdadeira adoração, você vai sair dessa vida também. Porque ninguém chega numa posição assim, ó. Verdade ou não é? Ninguém. Estava conversando com um rapaz, ele falou que agora em fevereiro ou março, ele ia disputar aquele fisiculturismo. E eu falei, e aí, como é que é? Ele falou, não, aí é a dieta, a gente fica até sem beber líquido, a gente fica assim, aquela coisa, mas que sacrifício, não, e tal, aquela coisa toda, a gente tal. Aí quando o camarada sobe lá no palco, e ele faz todo aqueles negócios, mostra os desenhos, o músculo todo, né, da pessoa, parece até, né, eu ia falar um negócio aqui, vai deixar quieto. Né? Aí tá fazendo aquele negócio todo, aí a pessoa que curte esse tipo de esporte, né? Que curte esse tipo de esporte, que é um esporte, né? Que curte esse tipo de esporte,
a pessoa fala assim, nossa, que coisa, hein? Que bacana. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou chegar lá, mas não faz para chegar lá. Ou ele acha que aquilo ali é inatingível, inalcançável. Irmãos, quando a gente se submete a alguns princípios, algumas regras, que pode nos levar a um resultado, tanto nas coisas naturais, como nas coisas espirituais, a gente consegue. Amém, Jesus? A gente consegue. O apóstolo Paulo disse, eu sou instruído e digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, voltando aqui para a mensagem, adoração. Adorar é se render, é se prostrar. A Bíblia fala que aquele que muitas vezes ele é repreendido, ele endurece o quê? A cerviz. Ele um dia pode ser que seja quebrantado sem que haja cura. Agora, quando ele se prostra, ele se rende, ele adora, ele se sujeita, o Espírito de Deus vem e unge ele. E aprova e abençoa ele. Adorar é se render. Você sabia que a pessoa ela pode estar cantando, mas ela não pratica a palavra? Não é verdade? Né? Ela pode estar cantando, Senhor, eu te amo, né? O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, mas adorar é honrar. Honrar. E honrar é se sujeitar. Honrar é se prostrar. A melhor adoração que a gente dá para Deus é quando a gente está chateado com alguém, a gente perdoa aquela pessoa. A maior adoração que a gente dá para Deus é quando Deus fala, eu quero que você faça isso, mas eu não quero fazer, mas eu faço por obediência. A palavra de Deus é a maior adoração que a gente dá para Deus. Isso é adorar. Adorar é eu vencer a mim mesmo, para dar honra para outro. Antes de falar sobre essa libertação que aconteceu por causa de uma adoração, olha Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Olha só. Hebreus 12, 28. Adorado. Travou? Eu pego. Aqui, aí, chegou. É porque estava chovendo, aí demorou para chegar. Estou brincando. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser o que, gente? Abalado. Nós recebemos esse reino. O reino de Deus foi inaugurado antes da fundação do mundo e hoje é estendido até nós. Ele está dentro de nós. E esse reino de Deus não pode ser abalado. Irmão, se eu tiver 1000 vitórias, o reino de Deus continua inabalável. Se eu tiver 1000 derrotas, o reino de Deus continua inabalável. O reino de Deus, ele é inabalável. Retenhamos a graça. Nós devemos colocar no nosso coração que tudo que acontece na nossa vida, até mesmo a oportunidade de nós plantarmos a semente correta, é graça de Deus. Amém, Jesus? Pela qual, pela graça, olha só, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Porque Deus é um fogo consumidor. Irmãos, essa questão de nós servirmos a Deus agradavelmente, com reverência, está ligada à adoração. Há um tipo de vida que com Cristo nós temos, diferente do que vivíamos antes. Antes nós não adorávamos a Deus. Antes nós estávamos debaixo de uma autoridade espiritual do mal, de um príncipe das trevas. Hoje em Cristo nós estamos debaixo, nós estamos incluídos no reino do Filho do amor de Deus. E no reino do Filho do amor de Deus, nós precisamos entender que Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor também.
E quando nós entendemos isso, nós subjugamos a nossa vontade à vontade dele. A gente reconhece a graça de Deus, a gente retém isso. Todas as nossas conquistas, nós atribuímos a ele. Tudo aquilo que a gente conquista, aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente atribui a ele. Como Davi, por exemplo, que quando os homens dele foram buscar água para ele beber lá em Belém, eles tiveram que passar por um lugar no meio dos filisteus que poderia custar a vida deles. E o Davi, quando recebeu aquela água, ele disse: não sou digno de beber essa água, mas eu derramarei diante do Senhor. Então todas as suas vitórias, todas as coisas que Deus lhe abençoar, derrame na presença de Deus. Derrame na presença do Senhor. Eu tenho uma palavra comigo que Deus me deu em 2000, foi em 2000. Não, foi antes de 2000, em Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala assim que me levou pelo deserto, me guiou pelas serpentes, mas ele não permitiu que nada acontecesse comigo, me permitiu que eu tive fome, mas ele me sustentou, para ver o que eu tinha dentro do meu coração, e para me fazer o bem, para me colocar numa terra que mana leite, mana mel. Mas ele falou assim, quando seus gados aumentarem, quando suas casas estiverem edificadas, não permita que no teu coração você diga, na onde? No coração. Não permita que no teu coração você diga que foi a força do seu braço que lhe fez adquirir esse poder. Então a graça, ela tem que ser retida. Volta lá um pouquinho. A graça, ela tem que ser retida. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que saber que tudo que acontece da parte de Deus na sua vida, por mais que você obedeça os princípios da palavra de Deus, é graça de Deus. Porque quando nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos esses princípios para praticarmos. Nós não conhecíamos. Não nos era revelado. Nós andávamos como cegos. E o Senhor nos trouxe para uma intimidade com Ele. E quando Deus nos traz para uma intimidade com Ele, isso é graça. Quem merecia ser íntimo de Deus? Quem merecia? Isso é graça pura. E Ele abre o coração dele, Ele revela coisas para nós que o mundo não conhece, que o mundo não sabe. Muitos andam por aí, nem imagina que a qualquer hora Jesus vai voltar. Andam simplesmente como se fosse pessoas que morreu, acabou. Simplesmente correndo atrás de coisas como prioridades da sua vida. Então a graça, ela tem que ser retida. A gente tem que ter essa consciência. E por essa graça eu vou plantar. Diga amém, Jesus. Através dessa graça eu planto. Eu planto na obra de Deus, eu planto na minha família, eu planto. O que eu vou plantar? A semente que Ele me dá, a fé que Ele me dá. Eu vou plantar e vou servir a Ele agradavelmente, com reverência e com piedade, porque eu tenho que ter consciência que eu estou diante de um fogo consumidor, de um Deus poderoso, de um Deus tremendo. Então adorar é se render. Tem coisas na minha vida que é fácil para eu me render à palavra de Deus. Tem coisas na sua vida que é fácil, que você já pratica. Deus falou e você já pratica. Talvez se você já chegou na igreja praticando aquilo, já faz parte do seu caráter, já faz parte da sua essência, da sua educação, daquilo que os teus pais te ensinaram de bom, na moral. Mas existem coisas para nós que é difícil da gente abrir mão. Cada um na sua particularidade. Eu conversei com uma senhora essa semana, de Brasília, uma advogada, e essa advogada falou para nós, estávamos outros pastores, outras pessoas, e ela falou para a gente, ela falou assim, olha, meu maior problema é perdoar. Um dos meus maiores problemas é o perdão. Então, para ela, a dificuldade é essa. Tem gente que tem rancor. Tem gente que tem um rancor, mas um rancor. Tem gente, irmãos,
que tem problema com renúncia. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam pessoas amantes de si mesmo. E essa questão de ser amante de si mesmo é simples. Quando ela está num ambiente que ela não está tendo vantagem, ela vira as costas. Ela não se doa por alguém, ela não faz por alguém. Se as coisas não estiverem trazendo um benefício para ela, ela vira as costas. As coisas têm que ser da forma dela, ela tem que estar levando alguma vantagem nisso. Eu chamo isso também de egoísmo, né? De egoísmo. Então tem coisas que para algumas pessoas é mais difícil. E às vezes a pessoa nem admite que tem, né? Nem admite que tem. Aqui em Campo Grande, será que tem gente que tem inveja? Olha, eu acho que não tem não, gente. Tem? Tem ou não tem? Tem, em todo lugar tem. Mas às vezes a pessoa ela não admite que tem. E a inveja, ela é a podridão dos ossos. Ela acaba com uma estrutura da pessoa. Aí o Senhor vem e traz uma mensagem contra a inveja. E traz o exemplo que encaixa certinho com aquela pessoa. E ela fala, não, eu não tenho isso não. E tem. O que ela tem que fazer? Obrigado, Senhor, por esse confronto. Eu vou te adorar. Eu não quero essa inveja na minha vida. Eu não quero isso dentro de mim. Eu quero me alegrar com os que se alegram, diz a tua palavra. E eu quero chorar com os que choram, diz a tua palavra. A gente precisa lutar contra essas coisas. E quando a gente consegue subjugar tudo isso, a gente está dando para Deus a verdadeira adoração. E dando a Deus a verdadeira adoração, tudo aquilo que a gente tentou a vida inteira e até tivemos ajudas, e nós não conquistamos, quando a gente começa a adorar verdadeiramente a Deus, subjugando a nosso eu ao eu do Senhor, deixando o eu sou agir em nossas vidas, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que você nunca viveu, você vai viver. Aquilo que você nunca conseguiu, você vai conseguir. Você quer ver uma coisa? Agora vá lá, em Marcos capítulo 5, quando Jesus leva os discípulos para o outro lado do mar, e eles chegam do outro lado. No versículo 1, coloca na revista Almeida e Corrigida, tá? Diz assim o versículo 1: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Irmãos, a província era de quem? De um povo de Gadar. A empresa de quem? O CNPJ está no seu nome. É sua. Deus te deu. Aquela empresa é tua. Esse corpo que você mora nele é templo do Espírito Santo, mas é morada sua também. É verdade ou não é? A mente, a alma é tua. Só que você concorda comigo que nem todos que têm a posse ou que têm, né, que tem algo, reina ali? Nem todos que têm algo reina ali. E a gente precisa reconhecer a nossa autoridade como povo de Deus e reconhecer que nós precisamos do favor de Deus na nossa vida para que nós venhamos reinar naquilo que é nosso. Por que eu falo isso? Porque embora a província fosse de quem? Do povo de Gadar, olha quem habitava ali. Versículo 2: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem, com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com o que, gente? Com pedras. Olha o versículo
de número 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da onde? Daquela o quê? Província. O demônio só estava no homem? Ele estava naquela província. Mas aquela província era do demônio? Não, era do povo de Gadara. Mas aquela província estava dominada por uma legião. Aquela província estava dominada por demônios. Gente, não escandalize com o que eu vou falar. Existem mentes dominadas por demônios. Existem corpos dominados por demônios. Existem áreas da vida de pessoas dominadas por demônios. Coisa séria. Existem famílias dominadas por demônios. Existe o chamado espírito familiar. Vovô morreu com câncer. O papai morreu com câncer. E o filho está com câncer. E as mortes são parecidas. A forma que acontece aquela coisa é parecida. Espíritos que levam pessoas de gerações que estão em famílias, de gerações e gerações, tornando pessoas alcoólatras. Pessoas que não conseguem dominar-se contra o álcool, a bebida. Existem famílias hoje muito nessa geração que estamos vivendo, que as pessoas não conseguem levar as suas famílias num casamento até que a morte os separe. E as pessoas veem isso como se fosse uma coisa normal. Mas o nosso inimigo, que diz a Bíblia, o adversário das nossas almas, ele é quem investe contra essas famílias. E a gente que atende as pessoas, a gente observa, irmãos, que o problema é o mesmo, as artimanhas do inimigo é a mesma, a forma que ele vai trabalhando é a mesma, é só o endereço que é diferente. E as pessoas acham que se elas mudarem de barco, como pregou o Lucas na terça-feira, se elas mudarem de marido, se mudarem de esposa, se mudarem, às vezes não mudaram, mas na alma já está um demônio agindo, e a pessoa não consegue olhar para o cônjuge e ter aquele amor da mocidade como antes. Porque o inimigo plantou ali uma semente dele. E essa semente tem que sair. Ele não pode dominar essa província, ele não pode estar nessa província. Porque a nossa província, quem tem que reinar é Jesus Cristo. Na nossa província, quem tem que reinar é o Senhor. As tentações, elas vêm para todo mundo, as setas vêm para todo mundo. Quando o inimigo não está instalado numa família, ele lança setas para poder abrir brechas, para ele poder entrar. A Bíblia fala que até mesmo aquelas pessoas que um dia foram libertas, essas pessoas, elas não podem dar mole. Essas pessoas precisam vigiar e orar. Porque se essas pessoas não vigiarem, não orarem, e permitirem que essa província, a casa dela, a vida dela, fique vazia, o inimigo volta com 7 piores, e o estado dessa pessoa fica pior do que o início. Irmãos, você parou para pensar que o diabo lutou com Deus, buscando o corpo de Moisés? Sim ou não? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês não se escandalizem. Você pode estar liberto, mas você tem um inimigo ainda. Eu vou falar de novo, para você gravar isso. Você pode estar liberto já, mas o teu inimigo vai lutar com você até o último dia da sua vida. Ele vai lutar. Você está na igreja, ele vai tentar mostrar uma coisa que vai te chatear. Ele vai tentar fazer com que você não venha compreender certas coisas.
Ele vai lançar coisas na mente. Esse é o papel dele. Porque ele não aceita sair da província. Um dia eu estava fazendo uma libertação. Era numa madrugada. O demônio manifestou e falou assim: o que você quer, seu Paulo Roberto da Silva? Eu não desisti de você, não. Você, para nós aqui no inferno, você é um troféu. Me dá uma unha para tu ver o que eu faço contigo. A gente não destrói você porque você não dá uma unha para a gente. Mas você fica dando trabalho para a gente. Pregando essa palavra aí. Irmãos, o que me protege é eu estar em Cristo e Cristo está em mim. Quando você está em Cristo e não só em cima do altar, quando você está em Cristo e não só sentado no banco da igreja, mas quando você está em Cristo verdadeiramente, você pode ter certeza, o inimigo das nossas almas, ele vai só rodear, como bramar, como um leão ao derredor de vocês, mas ele não vai poder tocar, sabe por quê? Porque Cristo colocou os anjos ao redor de vocês, ao redor de vocês. Existem pessoas hoje, que essas pessoas estão vendo as coisas do inimigo como se fosse uma coisa comum, estão tolerando, estão desterrando aquilo que um dia eles enterraram. Se isso está acontecendo com você, abre os seus olhos, peça perdão para Deus, e não permita que isso aconteça contigo. Eu já vi muita gente brilhar, e já vi muita gente cair. E a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, nem está, hein? Pensa. Cuide-se, para que não caia. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, cuida da sua vida, por favor. Amém, Jesus? Para você não cair, Deus não te levantou para você cair. Agora, voltando aqui, existem ou não existem pessoas, famílias inteiras, com rastro de maldição? Hã? Você acha que isso é normal? A Bíblia fala que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Só que Jesus fala assim: eu vim para mudar isso, para que tenham vida, e vida com abundância. Aí Jesus veio, Jesus chega, e aquilo que ninguém resolveu, ninguém tirou o demônio dali, chega Jesus e tira. Agora, por que Jesus tirou? Olha o versículo 6. Olha só o versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, o que ele fez? E adorou. Quando ele viu Jesus, foi isso que Deus falou comigo para eu fazer esse culto aqui. Quando ele viu Jesus ao longe, ele correu. Irmãos, o primeiro contato que a gente tem com Jesus, a gente está cheio de dúvida, a gente não sabe se é ou se não é. Já viu uma pessoa de longe? É ou não é? É ou não é? Até que você tem certeza. Quando ele viu Jesus ao longe, ele teve certeza que era Jesus, ele correu. Quando que a gente vê Jesus hoje? Quando o pastor prega, dá a Deus que é de Deus, o que você tem que fazer? Corre e adore, irmão. Corre e adore. Quando vem uma mensagem contra o vício, está me julgando? Não. O Pai não quer que você pegue um câncer, que você morra de câncer, que o seu pulmão estoure, que o seu pâncreas estoure, que o seu fígado estoure. Mas a pessoa não vê por esse lado como se fosse um conselho para dar longevidade para a pessoa. Ela vê como se fosse um ataque contra ela, porque o inimigo está ali e não quer sair. Ele está fazendo um ninho na vida da pessoa através dessas brechas. Alguém já viu um sacrifício para Deus com velho barreiro? Hã? No Velho nem no Novo Testamento, vocês nunca viram? Não tem.
Não tem. Ontem Deus nos deu uma frase assim, ó, por que o povo não tampa o vinho e deixa aberto para virar vinagre? Você sabe que o vinho, quando você tira o lacre dele, você tem que tampar ele logo. Se você deixar aberto, o oxigênio começa a entrar, ele começa a fermentar, ele se torna um vinagre, ele alcooliza. O que é o vinho para nós? A alegria da salvação. Se você estiver aberto para o mundo vai entrar em você e vai acabar com a essência dessa alegria. Irmãos, tem gente dizendo assim para mim hoje, eu não tenho prazer de ir no culto. Pastor, eu estou sem força. Aí você vai ver a vida da pessoa, a tampa está fora. As coisas de fora, a vida de fora está entrando. E quando entra, vira álcool. E quando vira álcool, a pessoa pode até ter uma alegria, mas é alegria passageira, porque o álcool é uma alegria passageira. Agora, o Espírito de Deus é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Se Jesus chegar aqui hoje em mim, chegar aqui hoje em você, Ele vai provar do vinho, que é a alegria da salvação, vai provar do vinagre. Agora vamos levar isso lá para a cruz do Calvário, quando Jesus falou assim, ó, tenho sede. Será que Jesus tem sede hoje também? Será que hoje Jesus tem sede? Ele fala que a minha sede, a minha fome, é ganhar almas. E essa sede, essa fome, Ele mata através de quem? Da igreja. Só que a igreja está deixando um oxigênio entrar de fora. Quando a igreja tem que influenciar. Aí eu fico observando Jesus na cruz, quando Ele grita, quando Ele clama, Ele fala, tenho sede. O que pega? Uma esponja, e essa esponja era usada para quê? Como papel higiênico. Essa esponja era usada como papel higiênico. Eles pegam essa esponja, mela, passa no vinagre e passa na boca dele. Será que quando Jesus vinha até a mim, Jesus vinha até você, o que ele vai encontrar em mim? Uma esponja, igual um papel higiênico, porque o pecado fede. E quem vive em pecado não adora a Deus, pode cantar à vontade, mas não adora a Deus, pode ter talento, mas não adora a Deus. Não adora. Porque Deus é Espírito. E Deus se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e o adorem em verdade, não só cante, mas se proste diante do Senhor. Deus ainda hoje, Ele visita a sua igreja e Ele fala, tenho sede. Deus não quer encontrar em nós o odor de um papel higiênico. Deus não quer encontrar em nós algo que machuca Ele, algo que fere Ele. Porque imagine uma pessoa morrendo por alguém e o cara ainda aumenta a dor da pessoa. Isso é não valorizar o que Jesus fez. Essa não é a adoração que Ele quer. Isso não é nem adoração. Mas quando Jesus fala, tenho sede, e a pessoa cheia do Espírito Santo fala, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu não quero ser amante de mim mesmo, mas eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. E Deus nos coloca em prova, nos coloca em teste. E a nossa decisão prova se nós amamos a Deus ou não. É a nossa decisão, não é a palavra. É a nossa atitude que vai demonstrar isso. E quando a pessoa ela se rende, ela adora a Deus, ela alinha a vida dela com Deus, ela se submete à palavra de Deus, por mais que seja difícil para ela, por mais que seja custoso para ela,
Mas o Davi dizia, né? Não faço nada que não me custe alguma coisa para Deus. A Bíblia fala, irmãos, aqui nesse texto, que o demônio que está naquela província não aguenta. Você sabe o que o diabo não aguenta? A nossa obediência. A nossa adoração e a nossa obediência. Ele não aguenta. Ele não aguenta. E o que acontece? Quem está entendendo aí, diga amém. Olha o versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem adora, atormenta o diabo. Quem não adora, nem faz cosquinha no inferno. Quando você adora, quando eu adoro, quando nós adoramos, os demônios que estavam escondidos em qualquer área da nossa vida, eles começam a querer vir brigar. Já ouviu aquela frase, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Pastor, só foi eu começar a ir na igreja, aconteceu, surgiu um negócio aqui, um negócio ali. Glorifica a Deus. Porque aquilo ali, não só ia te pegar depois, mas talvez você perderia até a sua salvação. Eles estão dando as caras agora, por quê? Porque eles estão atormentados. Eles não estão achando mais conforto na sua vida. Porque quando o demônio sai de um corpo, ele fica em lugares áridos. E ele fica lá, e ele não quer ficar nesses lugares. Ele não quer. Ele quer se alimentar da vida do ser humano. Quando ele volta, ele dá uma olhada. Se ele vê que a casa está varrida, vazia, sem o Espírito Santo, sem a luz de Deus, ele volta com 7 piores. A palavra de Deus diz assim, que o rejeitado, Deus acolhe, o cativo Deus liberta, mas o rebelde vive em lugares áridos. O demônio pega essa pessoa e leva essa pessoa para viver sofrendo na vida. Leva para a pessoa não ter dignidade. E se nós olharmos a pessoa vivendo na miséria, na falta de dignidade, toda hora doente, e a gente achar que isso é normal, a gente não entende o que Deus fala sobre a Bíblia então. Nós precisamos combater, seja uma dor de cabeça, seja um câncer, seja o que for. Trabalha só para pagar a conta? Não. Se eu sou rejeitado, se eu estou cativo, mas eu conheço Jesus, Ele vai me acolher e vai me libertar, e eu vou prosperar para a glória de Deus, eu vou ter dignidade para a glória de Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. O rebelde, ele vai habitar em lugares áridos. A Bíblia diz que ele vai viver em lugares áridos. Por quê? Porque é o demônio que leva ele para lá. Troca de figura, sabe? O demônio se alimenta daquela pessoa e ela fica vivendo o que era para ele viver. Mas ele está amarrado. Ele já foi vencido na cruz do Calvário e nós temos como igreja assumir isso na nossa vida. Temos que nos levantar como igreja, gente. A gente não pode aceitar viver menos daquilo que Deus conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas eu não posso chegar diante de Deus, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito. Espera aí, primeiro eu tenho que ver, direito do quê? Tem uns princípios. Tem um princípio. Eu não posso provocar o juiz sem ter legitimidade. O que me dá legitimidade é a palavra de Deus. É eu estar na palavra de Deus. Ela que me dá legitimidade. Mas pastor, então não é pela graça, é pelas obras? Eu só tenho essa legitimidade à minha disposição pela graça. Eu só tenho esse direito ao meu favor pela graça. É o caminho que Deus nos dá para a gente exercer a nossa fé e tomar posse da nossa vitória.
É assim que funciona. Digam amém, gente. Agora, quem está falando aqui, quem adora, não fala assim, ó. O demônio não aguentou, é uma libertação. O demônio manifestou literalmente. Aqui você vê um caso de possessão maligna. Você vê uma pessoa que tinha um demônio na vida dela, mas não era só na vida dela, nem na província. Eu já libertei pessoas em que, através dessa pessoa, o demônio não só agia nessa pessoa, porque o demônio é territorialista. Territorialista. E ali fazendo a libertação, e citou o nome de uma pessoa, citou o nome de 12 ou foi mais obreiros. Não são os que são aqui não, tá? Foi em 2018 isso. Aquele ali, ó, pergunta para as pernas dele como é que é. Ele parece estar carregando um peso. Não quer vir na igreja porque está cansado. Pergunta para a mulher do outro lá, que não priva o homem da intimidade. E ele vai para a pornografia. Pergunta para o outro lá e não sei o que, estou agindo na vida. Eu chamei ele e falei, gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vocês vencem esse demônio aí. Vence isso. Tem gente que acha que é natural, que é normal. Tudo que te afasta de Deus não é normal. Tudo te afasta. Tem uns que falam assim, não precisa congregar. Onde está isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia fala que se a pessoa deixar de congregar, a gente tem que incentivar ela a congregar, porque o dia está próximo. O dia está o quê? Próximo. Meu irmão, o inimigo vai tentar de todo jeito. Mas quem tiver vigilante, ele vai quebrar a cara com essa pessoa. Amém, Jesus? Ele vai quebrar a cara, porque essa pessoa, na atitude dela, o inimigo não vai ficar. E se ele vier brigar, vai vir para perder. Porque agora ele dá as caras, e ele fala quem estava diante dele. Quem era? Jesus, Filho do Deus. Jesus já chegou na sua vida? Sim ou não? Já chegou na sua província? Sim ou não? Qual que é o segredo? Você adora, e ele te dá vitória sobre o seu inimigo. Você adora, e ele te dá vitória sobre o seu inimigo. Versículo seguinte, olha só. Porque ele dizia, olha que Jesus dizia, sai deste homem o quê? Espírito imundo. Continue. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou para o demônio, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, por quê? Somos muitos, ou seja, de 2.000 a até 10.000 demônios. Você sabia que não existe somente um tranca-rua? Não existe somente um preto velho? Não, pastor, não. Existem vários, porque eles não são onipotentes, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, no caso. Eles não são. Existem legiões de demônios que ele conhece somente aquela área que ele atua. Se você cita o nome de uma pessoa de outro estado que ele não atua, ele não sabe nem quem é. Lá é uma outra legião. É assim que funciona. Eles são territorialistas. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você percebe que às vezes a pessoa está aqui em Campo Grande, ela está na opressão, uma guerra, aí ela fala assim, eu vou viajar. Quando ela vai viajar, ela sente um alívio. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Ela sente um alívio. Nossa, que benção. Logo no dia da melhor coisa que eu fiz. Que maravilha. Só que quando o avião está pousando aqui, ela já sente a opressão de novo. Porque existe uma perseguição espiritual na vida da pessoa aqui, porque a residência dela é aqui. Eu aprendi com Deus. Todo lugar que Deus nos enviou, e às vezes isso acontece de bairro para bairro, sabia?
Tem lugar, irmão, que você vai pregar o evangelho, que você fala assim, ó, aleluia, pum, curou ali, olha que bênção, curou ali, glória a Deus, pastor, estou enxergando, aleluia. Tem lugar que você vai pregar, irmão, que você tem uma argumentação tão grande, e não acontece quase nada. Sabia disso? Tem lugar que é mais pesado que outros. Mais pesados que outros. Tem lugar. E aí requer mais dedicação, mais oração e muito mais posicionamento na palavra de Deus. Olha, você quando você for pregar em algum lugar, você já está sabendo, né? Então você já vai, já amarra tudo que está lá. Aí quando você chegar lá, o inimigo abrir assim, ó. Porque Jesus está com você. E aí quando você prega, adorou? Quem adorou? Adorei. Aceitou? Aceitei. Fez o que tem que fazer? Fez. É liberto. Rejeitou? Não é liberto. É assim que funciona. É assim, é desse jeito. Legião é o meu nome, que somos muitos. Versículo seguinte. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Agora ele está pedindo algo. Olha o que ele está dizendo, ele está pedindo. Irmão, o demônio está o quê? Pedindo. Você sabe o que ele pede? Você sabia que o demônio ora? Que é isso, pastor? O senhor está doido? Ele ora. Orar não é conversar? É. O que ele fazia? O que ele fazia quando Jó estava aqui na terra? Passeava no meio do povo de Deus, né? Aí, daqui a pouco, está o demônio lá e o Senhor fala, de onde vem Satanás? Vim de passear e rodear a terra. Observaste o meu servo Jó? Observei. Aí sabe o que ele falou para Jesus, para Deus? Ele falou que Jó servia a Deus em vão. E o que Jó fala no capítulo 3, versículo 25? O que eu temia? O medo é a ausência do quê? De fé. O medo é a ausência de fé. Agora, o Jó era íntegro? Era reto? Era. Tinha um caráter? Inabalável. Mas o medo estava presente. O medo anula a fé. O Jó temia a Deus? Temia. Tinha medo de Deus, tinha respeito de Deus, mas o medo também estava relacionado às outras coisas. O Jó fazia sacrifícios pelos filhos? Guardou os filhos dele por causa do sacrifício? Não, morreram todos. A casa desabou. O Jó era de Deus? Sim. Pegou aí? Tem muita gente que é de Deus, é correta, mas tem medo. Tem gente, irmão, que tem medo até de vir na igreja. Um dia tinha uma moça que mora aqui, ó, do lado da Impacto Prime ali. Falei, irmão, por que você não vai na igreja? Ai, pastor, eu tenho medo. O medo dela faz dela uma pessoa ignorante em relação às coisas de Deus, porque ela perde o conhecimento por causa que ela não pode andar daqui e ali. Agora, a moça é de Deus? Sim. Mas foi enfraquecendo. Quem trabalhou em cima do medo dela? O diabo. Então tem demônio na província dela. A igreja precisa entender isso. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma manada de quê? De porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entre neles. E olha só o que aconteceu. E Jesus logo lhe permitiu. Jesus o que, irmãos? Permitiu. Irmãos, tem gente que vai tão longe, mas tão longe. Porque o que o porco faz? Limpa um porco e joga ele no... Ele sempre está voltando para a lama. Irmãos, tem gente na igreja que é assim ou não? Sim ou não? Sim. O pessoal vem tomar um banho.
palavra vem, Jesus, que maravilha, gostou, o pastor orou, estou aliviado, estou leve, estou outra pessoa. Até fala para os outros, você precisa ir na igreja lá, no trabalho, né? Porque Deus, olha, o pastor fez uma oração por mim. Nós conhecemos uma pessoa lá em São Paulo, que um dia ela manifestou com um demônio assim na calçada, a gente não conhecia muito bem o evangelho. E depois ela voltou e falou, ixi, o fulano veio aqui, me pegou, eu preciso ir lá fazer um descarrego na igreja evangélica, depois eu volto. E tem muita gente assim. Essas pessoas são tituladas como porcos. Ou seja, constantemente elas estão indo e se sujando, indo e se sujando, indo e se sujando. E aí Deus é longânimo, Deus segura. Deus não é ferro e fogo, graças a Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus. Irmão, tudo que eu estou falando aqui, leva para a prática, começa a observar, ver se não é verdade. Aí o inimigo vai pedindo permissão, Deus fala, não, vou enviar o meu servo lá para falar com ele antes. Aí envia alguém para falar, para confrontar, para dar uma palavra, mas ele não adora. Aí o inimigo vem falar assim, olha lá, rejeitou, está comigo, hein? Vou tocar. Jesus fala assim, não. Aí manda a serva lá. Não, aí manda o outro, aí vai uma mensagem no WhatsApp. Aí vai um outro, vai aquilo, aquela outra coisa. E a pessoa só rejeitando. Aí deu dor de barriga, vai lá e se lava na igreja. Aí sai da igreja, se suja de novo. Aí vai, se lava, aí vai, se suja. Aí vai, se lava, aí vai, se suja. Fica usando o evangelho. Aí o que acontece? Chega uma hora que tem uma permissão. E quando tem uma permissão, meu irmão, Deus me livre. Eu já orei por pessoas que Deus falou comigo, sabe o quê? É entre eu e ele, não se mete. Às vezes nós compramos brigas de pessoas e nós sofremos. Sabia? Sabe por quê? Porque tem gente que só vai mudar de vida, só vai ter o favor de Deus na província dela, quando ela reconhecer quem ela é, e o que ela tem feito com o que Deus tem dado para ela. Na hora que ela reconhecer quem ela é, e ela adorar, e ela se prostrar, e ela se converter, você pode ter certeza, não tem legião que fica na vida dela, irmão. Não tem demônio que fica na vida dela. Não tem. Isso aqui era para acontecer, sabe quem? Na vida daquele homem. Na vida daquele homem. Mas aquele homem foi liberto. E para não me alongar muito, depois ele foi visto, sentado, vestido e em perfeito juízo. Aí Jesus foi ali, estava ali, quando os porqueiros, sabe os porqueiros? Os porqueiros é aqueles que perdem alguma coisa por causa da santidade do Evangelho. Então eles não querem saber de Jesus, eles querem saber Os porqueiros falaram assim, sai da nossa terra, expulsou Jesus da terra. Porque os porcos foram no despenhadeiro abaixo e morreram. Sai da nossa terra, sai. Jesus, irmão, você expulsou ele, ele vai embora. Você abriu o coração, ele entra. É desse jeito. É desse jeito. Jesus entra no barco, aí vem esse homem, que era um endemoniado. Senhor, deixa eu ir contigo. Olha que coisa linda. Aí Jesus falou assim, não, eles me expulsaram, mas você não vai comigo não. Você fica aqui. Aí você vai, visita a tua família, e se apresenta para a tua família, eles vão ver o que eu fiz na sua vida. E você agora vai pregar o seu testemunho. Olha que coisa linda. Irmãos, quem aqui quer pregar o seu testemunho, levanta a mão. Você vai pregar o seu testemunho. E sabe onde que ele pregou o testemunho dele? Em 10 cidades. Aquele homem que morava no sepulcro, Deus tira ele do sepulcro, ele adora e Deus levanta ele para pregar em 10 cidades. E esse número 10 significa, sabe o quê? O limite de Deus. Não significa só aquela região. Significa norte, sul, leste, oeste. Significa, irmãos, o evangelho por todo o mundo. E você pode observar que a vida desse homem é pregada em todo o mundo. É no limite de Deus. O 10 é o número dos gentios. É o alcance de Deus. Então o que Deus nos ensina? Adoremos. Adoremos. É para renunciar? Eu vou renunciar. É para perdoar? Eu vou perdoar. Enfim, que Deus fale ao seu coração. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Aleluia.
adoremos. Glória a Deus. Acho que a Carla tem aquela música que Adorador, você sabe cantar ela? Isso. Em nome de Jesus. E vamos orar. Para a glória de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em sua presença. Obrigado por essa palavra. Meu Deus, não ficará nada contra nossas vidas. Nada. Se tem alguma coisa na família, se tem alguma coisa no filho, se tem alguma coisa na filha, se tem alguma coisa de pai, de mãe, se tem alguma coisa de avô, se tem alguma coisa de avó, essa pessoa está dizendo: na minha vida não, na minha casa não, porque eu sou um adorador, porque eu estou aqui para me render não a homens, eu não estou aqui para me render à placa de uma igreja, mas eu estou aqui para me render a uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que tem espírito, uma palavra de Deus que vem para me levantar, uma palavra de Deus que vem para operar na minha vida, uma palavra que vem para manifestar a glória na minha casa, nos meus negócios. E eu não aceito uma área da minha vida dominada por demônios, eu não aceito uma área da minha vida dominada pelos inimigos, eu não aceito em nome de Jesus. E eu repreendo o espírito da depressão, eu repreendo o espírito do vício, eu repreendo o espírito da revolta, o espírito do suicídio, eu repreendo em nome de Jesus o espírito da mágoa, do rancor, do ódio, eu repreendo o espírito de enfermidades, eu repreendo o espírito que faz com que a pessoa ela seja dominada na mente dela, ela tenha pensamentos contrários à verdade, contrário a Deus, contrário a Cristo. Eu repreendo esse espírito que faz a pessoa ser egoísta, eu repreendo o espírito que faz a pessoa ser invejosa, eu repreendo o espírito que faz a pessoa ser contenciosa, eu repreendo o espírito de fofoca, o espírito de grandeza, o espírito de altivez, repreendemos o espírito da soberba, repreendemos o demônio que faz com que essa pessoa viva solitariamente, repreendemos o demônio que lança setas e faz essa pessoa emocionalmente ser uma pessoa chorosa, fraca. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos em nome de Jesus, repreendemos o espírito que faz com que as pessoas da família não casem, não tenham compromisso, não construam famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus o espírito da prostituição, o espírito da mágoa, o espírito do ressentimento, da amargura, da tristeza. Nós repreendemos em nome de Jesus o espírito mundano, aquele oxigênio que está entrando no vinho, que faz essa pessoa perder a alegria da salvação. Nós repreendemos em nome de Jesus. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Sobre cantarima ah, meu Deus, olha para essa pessoa que está enfraquecida, olha para essa pessoa, meu Deus, que está, meu Deus, debaixo de setas, olha para essa pessoa que está debaixo de uma opressão do inimigo, e caia por terra em nome de Jesus, e caia por terra esse mal em nome de Jesus. Desapareça, nós ordenamos, nós exigimos, vai embora, meu Deus. Essa pessoa que está com a vida financeira amarrada, essa pessoa que está com a vida financeira trancada, essa pessoa que tem algo para receber e não consegue, essa pessoa, meu Deus, que o inimigo está segurando, meu Pai, a assinatura daquele juiz, e não tem deixado, tem dominado a vida daquele juiz. Olha aqui, Satanás, você tira as suas mãos da vida daquele juiz. Aquele juiz pode dar lugar para você, mas essa pessoa dá lugar para Deus, essa pessoa dá lugar para o Senhor, e o que prevalece é o Senhor chegando na província dessa pessoa, e essa pessoa adorando, e essa pessoa se prostrando, e essa pessoa se curvando diante do Senhor. E por isso nós te ordenamos, mal, saia em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus.
caia por terra, em nome de Jesus. Nós exigimos agora toda maldição, toda obra do inferno. Olha com fé, ore com fé, manda esse mal embora, manda o inimigo sair da sua casa, da sua família, dos seus negócios, na vida do teu marido, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Isso, manda sair agora, em nome de Jesus Cristo. Isso, manda sair, manda bater em retirada. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Fala para Deus, fala para o Pai: Pai, o Senhor está na minha vida, eu me dobro diante de Ti, e esse mal não vai ficar, esse mal não vai prevalecer, esse mal não vai ficar, tem que sair, tem que cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu viverei e eu verei as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor na terra dos viventes. O Senhor me acolhe, o Senhor me recolhe, o Senhor me liberta, o Senhor me livra, o Senhor me prospera, o Senhor me levanta, o Senhor muda a minha história, em nome de Jesus Cristo. E todo mal saia, em nome de Jesus. Abençoe a tua província, abençoa a tua casa, abençoa o teu corpo, abençoa a tua mente, abençoa a tua vida, abençoa os seus negócios, abençoa tudo que você tem. A bênção do Senhor entrou. Você não recebeu qualquer pessoa do lado de cá, você recebeu Jesus. Você recebeu Jesus. Adore Jesus, porque quando você adora, o adorador, ele verá a glória de Deus se manifestando na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Adorador, é tudo que eu sou, é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? aleluia. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar No mais profundo, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus, Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Adorar é o que sei, Adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Mais uma vez. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Pode aplaudir esse Deus lindo.
Aleluia. Amém, irmãos?